Olá, muito bom dia a todos, muito boa tarde. Já se inicia uma tarde. Aqui estamos nós mais uma vez, pela graça do nosso bom Deus, para juntos estarmos nesse maravilhoso programa, esse quadro que é Alimentando a Alma. Está no ar já há algum tempo e Deus nos tem dado graça para juntos estarmos falando daquilo que é tão sagrado, que é a palavra do nosso Deus, de acordo com a sua vontade, poder juntos estudarmos as Sagradas Escrituras e assim estarmos nesse companheirismo, estarmos em torno da sua bendita palavra. Então Deus continue te abençoando nesse momento tão maravilhoso, tão sagrado que é da sua alimentação natural e assim estarmos de conjunto com esse alimento espiritual. Então que Deus te abençoe, como sempre a gente começa a dizer, esse programa vai ao ar sexta-feira, nesse mesmo horário. Você pode estar aí desde já se inscrevendo, deixando seu like, deixando seu comentário e assim nos ajudará a pegar mais impulso no nosso canal e assim divulgar e outras pessoas também terem conhecimento. Você pode divulgar também esses links e assim estarmos abrangendo o maior número de pessoas. Então que Deus te abençoe ricamente. Esse é mais um programa Alimentando a Alma. E as escrituras, o qual nós vamos usar como base é Salmos de número 128, onde o salmista diz: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Esse é o nosso tema, que o Senhor nos dê então entendimento e sabedoria para falar acerca desse assunto tão maravilhoso que é a família. Então, dito isto, vamos às referidas escrituras, Salmos de número 128, que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, pois comerão do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim serão abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Então vamos falar com nosso Deus? Pai Celestial, aqui estamos gratos a Ti por essa porção da Tua palavra acerca da família. São bênçãos dirigidas a cada um de nós, destinada a cada um de nós, que é a família. Que o Senhor continue abençoando essa família que está do outro lado, ouvindo, ó Pai, nesse momento, algo em torno da Tua bendita palavra. Que o Senhor conceda saúde, que o Senhor conceda bênção, que o Senhor conceda, ó Deus, profundidade na Tua perfeita vontade. Que o Senhor conceda fé para vencer todos os obstáculos, fé para continuar nessa marcha até que o Senhor venha. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe cada lar nesse momento com a bendita palavra do Senhor, com essa bendita paz. É o que nós pedimos, ó Pai, que a luz bendita do Senhor possa raiar no lar de cada pessoa nesse momento, que nenhum mal possa lhe ocorrer, que nenhuma sombra, nada de ruim possa atingir esse lar que está, ó Deus, conectado conosco. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Confirma essas palavras em cada um dos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então aqui nós lemos acerca das promessas direcionada à família. Deus ama famílias. Deus ama uma estrutura familiar. Deus ama abençoar famílias. E aqui está o segredo sobre temer. Bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor. Bem-aventurado aquele que tem o Senhor, coloca o Senhor em primeiro lugar. E ele diz: a tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, aquele que medita na sua palavra, aquele que tem o Senhor como absoluto na sua casa, aquele que está sempre meditando nas leis do Senhor, aquele que vive para o Senhor, tanto ele quanto a sua família, aquele que consagra o seu lar para o Senhor.
todos os seus utensílios, seus móveis, a sua vida, seus pertences é dedicado ao Senhor. Então esses serão abençoados. Esses que abrem as portas para o Senhor reinar, estes serão abençoados. Então as nossas bênçãos estão condicionadas. Deuteronômio capítulo 28 mostra: se atentamente ouvir a Deus e os seus mandamentos, e assim será abençoado. Se você ouvir os seus conselhos, ouvir os seus mandamentos, seguir aquilo que Ele tem deixado para cada um de nós. Então Deus deseja abençoar famílias. Nós podemos discorrer aqui pelas Sagradas Escrituras e ver em torno de famílias, de filhos, de marido, de mulher. Então é um assunto amplo, um assunto vasto, mas hoje vamos fazer um pequeno apanhado sobre a bênção nos lares, Deus abençoando as famílias. E Deus deseja fazer isso. Deus deseja dissipar todas as trevas. Deus deseja que uma família seja estruturada, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos continuar falando acerca desse assunto e nós podemos discorrer nas Sagradas Escrituras. Nós podemos ir para Gênesis, onde tudo começou acerca das famílias, acerca das bênçãos, como que hoje nós somos uma descendência de Abraão pela fé. Não só Israel, aquele povo qual descendia diretamente de Abraão, mas nós, hoje sendo filhos da promessa, espiritualmente falando, assim considerados. Então Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, o meu desejo é que tu sejas uma bênção, que a tua família seja uma bênção. E aí ele continua no versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias na terra. E eu aceito isso. Nós possamos ser benditos diante dos olhos de Deus, diante da terra, bem falada, com bons testemunhos, bem edificada, estruturada, uma família que tem o Espírito Santo. Inclusive o selo para nós sermos salvos hoje é o Espírito Santo. Na saída de Israel do Egito, em Êxodo capítulo 12, ele pediu que se matasse um cordeiro e pegasse o seu sangue e colocasse nos umbrais da porta como um sinal. E vindo o anjo da morte, passaria e não feriria aquela casa, não feriria de morte os primogênitos. Então teve que haver um sinal. E hoje, nesses últimos dias, cada um de nós temos que expor o sinal na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida. E esse selo e esse sinal é o Espírito Santo. O Espírito Santo reinando na vida do homem, reinando na vida da mulher, reinando na vida das crianças e assim sendo um lar abençoado, estruturado. É isso que Deus deseja. Mas, por outro lado, o diabo odeia a família. O diabo não quer que as famílias sejam prósperas. O diabo não quer famílias unidas. O diabo não quer pessoas chegando a 40, 50, 60 anos juntos, o mesmo casal, a mesma família, a mesma base que começou. O diabo não quer que as pessoas façam um jubileu ou uma boda de ouro, que é 50 anos de casamento. Hoje é muito descartável os casamentos. Hoje são muito frágeis. Hoje são fáceis de acabar, mal começam, já terminam. Por isso eu digo, teme ao Senhor, busque ao Senhor, coloque Ele em primeiro lugar. Seja o mentor da sua casa, seja você o espiritual da sua casa e assim espiritualize toda a sua casa. A Bíblia diz que o diabo, podendo prender e amarrar o valente da casa, toda a casa fica à mercê. O inimigo pegando o homem e assim fazendo a sua mente virar, fazendo a sua mente estar conturbada e assim ele estar fora de si e não cumprir com o seu papel de homem, de marido, de esposa, de provedor, certamente que fica à mercê
de tantos ataques do inimigo, e assim a família vai se desmoronando. Mas o princípio de tudo é: teme ao Senhor, guarda os seus mandamentos, viva para Ele, ensina teus filhos o caminho que eles devem andar. Ensina os filhos a amar a Deus, a adorar a Deus, a respeitar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e assim o próximo como a si mesmo. Amar o seu irmão, amar o seu pai, amar a sua mãe e ter Deus no seu coração. Esse é o principal, esse é o foco, isso é o que precisa nos lares. Mas Deus fica de fora, Deus fica fora das decisões, Deus fica na prateleira, Deus fica ali jogado para o canto, apenas quando precisam, na hora das aflições, na hora dos apertos, é que eles buscam a Deus. Não, Deus quer o lugar absoluto na sua casa, e Ele só pode reinar se você abrir, se você deixar. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 seguir, diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me convidar e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Deus não é um invasor, Deus não é um intruso, mas Ele permite, Ele pede que as pessoas abram espaço para Ele então poder entrar. Então eu te digo nessa noite, nesse dia, nessa manhã, a hora que você estiver ouvindo esse vídeo, abra o seu coração, abra as portas da sua casa para Deus. E para isso você tem que lançar fora certos hábitos, certos costumes, jogar fora tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que não faz você se aproximar de Deus. Porque tem que haver uma separação. Deus exigiu isso de Abraão: sai do meio da tua terra e da tua parentela. A maioria deles eram pagãos, a maioria deles adorava Deus, ídolos estranhos, mas Deus os separou. Deus quer que nós estejamos separados, de certo modo, dessa avalanche que há no mundo, desse pecado, dessa normalidade das coisas que há no mundo, da normalidade que é separação, a normalização que é divórcio, a normalização que é pais, filhos sem pai, sem mãe, mesmo com os pais vivos. Então vira aquela bagunça. Mas o que Deus quer é uma família estruturada, um homem que teme ao Senhor, uma mulher que é como uma videira frutífera em volta da sua casa, que dá um apoio, que dá um suporte, que está ali ajudando o homem, que é uma disjuntora. O próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora, uma ajudadora. Não é um ser que é desprezível, não um ser que é pisoteado, jamais. A mulher tem um imenso valor, a mulher tem um grande papel nesse mundo, ao lado de um homem, e assim constituindo uma família vencedora. Então a mulher tem um papel importantíssimo, e ela tem um valor tão grande. A Bíblia diz que o valor da mulher excede até o dos rubins. Então a mulher tem um papel fundamental na edificação do lar, na criação dos filhos, na estrutura de uma casa bem estruturada, cheia do Espírito Santo de Deus. E ele diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá a uma mulher e serão uma só carne. Isso quer dizer que o homem não pode ficar só, o homem tem realmente que ter o seu cônjuge. O homem tem que ter sua base de apoio e vice-versa, um ajudando o outro. Isso só é possível com Deus no coração, com Deus na vida. Porque as coisas supérfluas, as coisas banais vão entrando e vai ganhando espaço. De repente tudo acaba, tudo é jogado ao vento, tudo é tão descartável. Deus não se agrada disso. O que Deus quer é uma família estruturada. É uma família em volta da mesa, que tem a unção, que sabe quem tem crido, que não começou algo para terminar, que é de oração. Inclusive o jovem, antes mesmo de casar, já tem esse propósito, já tem esse pensamento, e ele já tem uma vida moldada, já tem uma vida lapidada, para quando ele casar, que ele simplesmente for colocado em prática. Ele já é feliz solteiro para quando ele casa, ele poder fazer alguém feliz, e assim vice-versa, sendo ele do Senhor, esperando ele no Senhor. Isso é tão maravilhoso e Deus se agrada disso. Há conselhos práticos, há conselhos que ajudam, há conselhos que ajudam a vencer, ajudam a pessoa a parar e pensar: o que eu estou fazendo da minha vida? E a Bíblia te coloca no centro, a Bíblia te coloca como uma pessoa que
tem Deus em primeiro lugar. Ele nunca vai ter uma coisa do mundo, um sentimento mesquinho, um sentimento tão baixo para que aquilo lhe atrapalhe a sua vida espiritual. Então nós podemos continuar acerca das Sagradas Escrituras, nós podemos ler aos Efésios capítulo 6, é uma escritura tão maravilhosa, muito usada. Isso mostra o valor do homem, da mulher, do filho, todos em uma conjunção, todos em uma comunhão. Veja bem, aos Efésios capítulo 6, versículo 1. E nós podemos voltar atrás, a partir do 22, os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como no Senhor. Sujeitai-vos. Isso não é uma humilhação. Isso é, como eu falei, é um auxílio. A mulher auxiliando, a mulher ajudando, uma mulher como base, uma mulher como um motivo do homem ir todos os dias levantar cedo e trabalhar e prover e trazer o mantimento e trazer a provisão. É um motivo do homem querer voltar para casa porque lá está uma esposa amorosa, cheia do Espírito Santo de Deus, esperando o marido, uma só carne, vivendo para Deus, alegres. Então sujeitar não é uma palavra de humilhação, de rebaixamento, jamais. Mas é uma palavra que traz um valor tão grande, um auxílio. E no 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Muitos veem só essa primeira parte, censuram, mas e essa segunda parte? Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Então, esse amor que o homem tem para a mulher a ponto de morrer por ela, a ponto de ir à luta para defendê-la, para ajudá-la, para fazê-la tão valorizada, para fazê-la tão amada. Isso não tem sentimento maior do que isso. Uma mulher se sentir amada, cuidada, ajudada, auxiliada e vice-versa. Para a santificar, purificando a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido, dando-lhe valor, dando-lhe um apoio, dando-lhe a sua benevolência, de vice-versa. O homem amando a sua mulher com toda a sua alma, não há nenhum perigo. Não tem nenhum perigo em um homem amar a sua mulher com toda a sua força, com todo o seu coração. A mulher se sentirá tão amável, a mulher se sentirá tão respeitada, ela se sentirá tão protegida. Então isso é maravilhoso. Aonde que tem algo ruim nisso? E o homem amar a sua mulher. E a mulher reconhecer o quanto o homem tem que ser forte, tem que aguentar as lutas, as dores, os problemas para ir prover. Porque ele torna-se um homem tão responsável ao adquirir um lar. Inclusive, casamento é para quem tem responsabilidades. Casamento é para quem tem Deus em primeiro lugar e tem no seu coração esse sentimento de ser um homem de verdade. Então isso é maravilhoso. E o mundo desprega tudo isso. E o mundo banaliza tudo isso. E o mundo persegue tudo isso. Mas a família é a base da igreja.
Muitos estudiosos e filósofos chegaram a dizer que a família é a base da humanidade. A família, a estrutura é a base da humanidade. Quantas civilizações hoje só há relatos, só há indícios, só há ruínas de civilizações que passaram ali, mas foram destruídos porque as famílias foram destruídas. As bases da família, o moral, a ética, o respeito, a união entre o homem, a mulher e a família, os filhos foram destruídos, os valores foram invertidos e deu-se lugar a toda essa baixaria que há no mundo. O que restou só ruínas. Então a família é a base da igreja, a família é a base da sociedade. Destrua a família e terminará toda a sociedade. Por isso que precisamos de Deus. As famílias precisam de ser estruturadas em Deus. E continua aqui no capítulo 6 de Efésios: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E que promessa! E que promessa! Isso é tão maravilhoso, isso é um bom conselho. Os filhos serão obedientes aos nossos pais. Mas hoje há uma inversão de valor tão grande. Hoje o que é tanto homicídios, e o que há hoje é tantas mortes causadas pelos próprios filhos, falta de respeito, de amor, tudo tão banalizado. Mas a Bíblia nos ensina como ter uma família estruturada, ensinando os filhos a ser obedientes a vossos pais no Senhor, honrando o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Quantos jovens aí pelo mundo, pela sociedade, morrem tão prematuro. Morrem por não escutar pai e mãe, por não ouvir a voz do Senhor, e assim ficam à mercê e se tornam-se presas, e se tornam-se vítimas, e acontece tudo isso. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-nos na doutrina e administração do Senhor. És uma grande responsabilidade de criar filhos no Senhor nesses últimos dias. E vós, servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, e assim ele vai continuando, e sobre a mulher, e sobre o homem, sobre o filho. Então, se nós seguimos esses conselhos, se nós seguimos o que Deus tem para cada um de nós, não tem como dar errado, não tem como termos uma família destruída. Mas quando estamos unificados no Senhor, quando estamos nessa rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo, tomando a sua palavra, deixando a nossa família cada dia mais forte no Senhor, não há demônios do inferno que possam destruir uma casa que é edificada no Senhor. Que o Senhor Deus continue te abençoando ricamente, a tua casa, o teu lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tanto zelou com carinho, agora lhe causa as lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possui o perfume do mais puro amor. Porque deixastes que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor. Aquele que foi seu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama sem
com amor e o jardim florir. Os crentes são a plantação do Senhor. Por Cristo na cruz do Calvário surgir. O bom jardineiro é o Senhor Jesus. O crente desviado é a flor que caiu. O vento do mundo é o que não presta. Soprou na flor até que a destruir. Aquele que foi seu fiel jardineiro, seus olhos parecem que os vejam chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. Amado irmão que me ouve agora, ainda há tempo pra você voltar, porque o profeta Isaías falou: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A tua cadeira ainda lhe espera. Retorne para ocupar teu lugar. Você é a flor que até hoje causou tristezas em Cristo, fazendo chorar. Bom jardineiro espera ainda a flor que caiu novamente brotar, porque ele mesmo falou que um dia ao céu querido jardim vai levar. Porque ele mesmo falou que um dia ao céu querido jardim vai Queridos irmãos, chegamos ao fim de mais uma programação e somente o Senhor pode endossar, vivificar, completar todas essas palavras no seu coração. E eu desejo profundamente, do fundo da minha alma, que você tenha sido abençoado e continue sendo abençoados com essas meditações, o qual é em torno da palavra. Nós só podemos vencer através da palavra. Volta a estar conosco na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal Redenção pelo Poder, e também através da televisão, da nossa TV Redenção pelo Poder. Tem a programação diária, tem sempre estar postando vídeos e uma grande grade de programação com hinos e pregações e coisas maravilhosas. Então você não perde por estar conectando nesses portais. Que Deus continue te abençoando e até a próxima, se o Senhor nos permitir. Amém.